Olá pessoal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema moderno utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai dar sequência à elaboração da nossa classe de clientes, tá? A gente já começou na aula passada, eu vou deixar no card aqui para quem ainda não viu. E também vai estar no card a playlist com o restante do nosso curso, tá? Para quem ainda não assistiu, assiste desde o começo para poder entender toda a lógica do sistema. Eu vou fazer aqui, pessoal, alguns métodos e vai ser muito parecido com o método que a gente desenvolveu na classe de profissionais, tá? Mas para quem ainda não pegou, não entendeu direito ou está com dificuldade, então é necessário eu explicar novamente esses métodos um a um, tá bom? Então, lembrando que tem outras formas de fazer isso daqui, tá? Essa é a maneira mais simples que eu vejo para quem está começando, para quem ainda tem dificuldade, tá? Se você já tem uma certa experiência com Delphi, quiser usar, implementar interfaces, outros métodos dentro da classe, fique à vontade, tá bom? Isso daqui é só um pontapé inicial para quem está começando aí ou quer mudar a forma de programar, tá bom? Eu estou com a nossa classe cliente aberto, onde a gente parou na aula passada, e aqui no método create eu vou fazer o nosso parâmetro da classe, o fConexão, nossa propriedade, receber a conexão que eu vou passar como parâmetro, que é o componente físico que está lá no nosso form dados, tá? E aí eu preciso desenvolver os outros métodos também que a gente já criou o cabeçalho na aula anterior, né? Então hoje a gente vai definir esse FNC consulta aqui e na próxima aula a gente faz o inserir, alterar e depois o deleta, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever try, finally, e dentro desse try eu vou começar a criação do nosso método de consulta, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é desconectar o nosso componente de conexão do banco, porque eu não sei se a conexão caiu, se está ativa, né? Então, para garantir, em vez de ficar testando se ela está ativa, eu desconecto e conecto ela novamente, tá? Depois eu preciso criar uma variável ou um componente de um TFD carry auxiliar. Eu vou dar o nome para ele de carry consulta e vou definir aqui na nossa variável da classe, tá? Então, var carry consulta do tipo TFD carry. Dessa forma eu posso utilizar essa carry consulta dentro da classe. Então, quando eu destruir essa classe, no método destroy, eu destruo também essa carry consulta para evitar um memory leak. Então eu já escrevo aqui no nosso método destroy, carry consulta.destroy, e no create eu já crio ela automaticamente. Então quando eu criar a classe de clientes, instanciar uma classe, a gente já cria essa carry consulta também. Tá? Então carry consulta recebe tfdcarry.create, o dono dela vai ser new, tá? E aqui eu faço a conexão dela receber o nosso parâmetro de conexão, que vai ser chamado quando eu chamar o método create. Então eu faço ela receber a nossa propriedade de conexão. Dessa forma eu já posso utilizar esse componente aqui em tempo de projeto, tá? Posso criar ele, colocar o SQL nele de consulta. Então a gente vem aqui na nossa função consulta que está desenvolvendo, eu dou um sql.clear só para garantir. Depois eu adiciono o nosso código, nossa cláusula SQL, dou um open nessa query e no result dessa função FNC consulta eu retorno o resultado dela, ou melhor, eu retorno ela inteira como componente. Então dessa forma eu posso executar essa consulta e associar essa função num dbGrid, por exemplo, para mostrar o resultado para o cliente, tá? Para o usuário. Lembrando que aqui eu tenho que colocar os parâmetros também, que essa consulta vai ter, que nada mais é do que esse parâmetro texto que a gente está passando no nosso cabeçalho, na chamada dessa função. Então eu coloco o parâmetro byName,
ptexto, que é o nome que eu vou dar na nossa cláusula SQL, .asString vai receber a variável texto que é passada no cabeçalho da função, tá? E aqui eu monto meu SQL, e esse SQL eu vou puxar aqui da tabela de clientes, tá? Venho aqui a MySQL Workbench. Para quem está usando o Firebird, pode usar o gerenciador de banco que preferir, tá? Então eu venho no MySQL Workbench e copio os campos e colo aqui. Então eu vou montar minha cláusula SQL com todos os campos da nossa tabela de clientes. Select ID cliente, DS cliente, data de nascimento, CPF, RG, CEP, endereço, completo, telefone 1 e 2 e a observação. Lembrando, pessoal, que era muito mais fácil eu colocar um select asterisco, mas select asterisco ele sobrecarrega o banco de dados. Quando você coloca o asterisco na frente ali sem definir o campo específico que você quer, ele sobrecarrega o SQL. A gente não vai entrar em detalhes aqui da linguagem SQL, tá? Se vocês tiverem dúvida, procura no YouTube aí algumas aulas, que vale a pena entender de SQL para melhorar a performance do seu sistema, tá? Porque se essa tabela aqui ficar muito grande, com o tempo ela for crescer e tomar uma dimensão muito grande, um select errado ali pode sobrecarregar o seu banco de dados, o seu sistema ele começar a ficar lento, tá? E sem contar que essa consulta aqui a gente não está entrando em detalhes de criação de índice, tá lá na tabela no nosso banco. O ideal é sempre que você usar um parâmetro no SQL para fazer a busca, esse parâmetro esteja indexado, tá? Lá na tabela do banco, porque dessa forma a consulta vai te retornar um resultado muito mais rápido, tá? Então, fique atento a esses detalhes para você não matar o seu sistema logo de cara, tá bom? Então, continuando aqui a montagem do nosso select, eu vou colocando todos os campos. Se vocês não quiserem colocar todos os campos, por exemplo, o campo observação aqui não tem necessidade de pôr. Eu sempre deixo cheio, porque se precisar acessar um campo, ele já está criado na nossa consulta, tá? Então, select campos from clientes, que é o nome da nossa tabela, e agora eu preciso montar o parâmetro where. Esse parâmetro where aqui, ele vai buscar dois campos da nossa tabela, tanto o nome do cliente, que a gente deu para DS cliente, quanto o endereço. Então eu coloco where DS cliente like para ser uma busca incremental, tá? Ou seja, por exemplo, se eu tenho o nome lá SWH Sistema, se eu procurar por SWH com a cláusula like, ele vai buscar todo o nome que tem SWH, tanto no começo, no meio ou no fim, de acordo com esse parâmetro que eu defino aqui, tá? Colocando na frente desse parâmetro o caractere porcentagem. Então, dessa forma, eu busco a palavra SWH tanto no começo, no meio ou do fim do nome do cliente, tá? E assim por diante. E também eu quero fazer uma busca desse parâmetro tanto por nome quanto por endereço, ou por complemento e bairro, cidade, enfim, o que vocês desejarem. Então, eu faço o seguinte, eu coloco um OR, tá? Repito aqui esse código e eu testo também o mesmo parâmetro texto no campo endereço, tá? Dessa forma, quando o cliente fizer uma busca, eu não preciso selecionar se o parâmetro é nome ou se o parâmetro é o endereço, tá? Mais para frente vocês vão entender isso corretamente. Eu volto nessa explicação aqui quando a gente estiver fazendo a busca lá no DBGrid, tá? Então, basicamente, isso daqui já dá para vocês terem uma ideia de como vai ser a nossa busca, tá? Então, dessa forma, a gente já define no nosso método de consulta, passa o resultado da query como parâmetro para ela ser mostrada num DBGrid, tá? Por enquanto a gente vai ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá?
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like. Muito obrigado e até a próxima aula.